Nós somos 1000 inscritos nesse canal. São 1000 pessoas que se inscreveram no canal, que confiaram em mim, e eu estou tão feliz, mas tão feliz, que eu quero entregar um presente pra você que é inscrito nesse canal. Mas se você ainda não é inscrito, você também pode se inscrever, que ainda dá tempo. Nesse vídeo eu vou desafiar você em apenas 7 passos e 7 dias para você se conectar mais ainda com o seu filho. Oi gente, meu nome é Ruth, eu sou psicóloga, mãe da Catarina e também estou grávida da Mariana. Sejam bem-vindos ao canal Ser Mãe é Punk. Esse vídeo vai ser um vídeo muito legal porque ele é um especial de 1000 inscritos, mas quem vai ganhar o presente é você. Com esse desafio, esse passo a passo, eu tenho certeza que no final da semana você vai se sentir muito mais conectado com seu filho. Eu decidi trazer esse tema porque alguns dias atrás eu postei lá na aba comunidade, inclusive se você não acompanha, eu posto várias dicas, várias coisas legais na aba comunidade. Eu havia postado uma pergunta se você sente dificuldade em conectar com seu filho. E eu decidi trazer esse vídeo, esse tema, esse passo a passo que tá, ó, maravilhoso, que 80% das pessoas responderam sim, às vezes, mas não sempre. Então, através dessa enquete, eu vi que algumas pessoas sentem essa dificuldade de se conectar com seu filho. Mesmo que não seja sempre, a pessoa sente às vezes, já é uma coisa a se observar, já é um passo pra gente observar como tá a relação com os nossos filhos. Não é segredo pra ninguém que na correria do dia a dia, com as broncas, e às vezes a gente nem percebe, nem olha nosso filho da forma que a gente deveria olhar, a gente acaba com essa desconexão com nossos filhos. E quando a gente tá conectado com a criança se sente muito mais amada, muito mais vista. Então é muito interessante a gente fazer de vez em quando, ou quase sempre, esse passo a passo, algum desses passos, porque todos eles são importantes, então vocês precisam fazer todos eles, seguir certinho. Inclusive, se você ficar até o final desse vídeo, você vai receber um material complementar com esse mesmo passo a passo que eu tô passando aqui pra vocês organizarem e ficarem mais bonitinho, pra não ficar voltando no vídeo sempre. Então fica até o final do vídeo, que quando chegar no final do vídeo eu vou falar pra vocês como conseguir. Eu só vou pedir um favor pra vocês: quando vocês chegarem no último dia desse passo a passo, se puderem, voltem aqui no vídeo e escrevem nos comentários como foi a experiência de vocês, tá bom? O primeiro dia, o primeiro passo que eu vou colocar como se fosse numa segunda-feira é você saber quem é você. É você se perguntar quem eu sou. Ou seja, esse primeiro dia, essa segunda-feira, esse primeiro passo, você vai fazer uma autoanálise. Você vai procurar entender as atitudes que você tem com o seu filho e de onde essas atitudes estão vindo. Por exemplo, se o fato do seu filho gritar é uma coisa que te irrita profundamente, às vezes isso pode estar refletido na sua infância. Às vezes você foi uma criança silenciada, ou que nunca teve muita voz, e esses sentimentos reprimidos acabaram se tornando essa irritação que você tem. Quando o seu filho grita, quando ele tenta se expressar de uma forma mais Além disso, também um outro exemplo: se você é uma pessoa que se incomoda muito com o choro da criança, às vezes você também pode ter sido uma criança ou vivenciado experiências parecidas com privação, então você não podia expressar seus sentimentos. Então eu quero que você pare, que você reflita: por que esse comportamento do seu filho te tira do sério? Eu quero que você pense no comportamento que é o que mais te tira do sério, que você fica mais bravo. Por exemplo, desobediência, ou quando seu filho chora, como eu falei, ou quando ele grita. Por que esse comportamento te incomoda tanto? O que você sente com esse comportamento quando a criança começa a fazer? O que você sente lá no fundo? Como você se sente sobre isso? E quando a criança tem esse comportamento, o que você sente quando você pune, se você bate, grita, o que você faz? E como você se sente sobre esse comportamento que você tem com essa criança? Então esse primeiro dia vai ser muito mais uma autoanálise. Eu quero que você pare realmente para pensar. Como eu falei, você precisa seguir todos os passos para dar certo, para chegar no 7º dia e você tá realmente conectado com seu filho. Você sente a necessidade de sentar, anotar, também é muito legal, porque você tem uma outra perspectiva. Então eu quero que nesse primeiro dia você foque em todas as suas energias em saber quem é você, como pai, como pessoa, e faça essa autoanálise. Chegamos ao segundo passo, que é o segundo dia, que será realizado numa terça-feira. Essa foi uma data que eu vou deixar em aberto para vocês. E nesse segundo passo que você precisa saber
quem é o seu filho. Afinal de contas, se a gente como pai, como mãe, não sabe quem é nosso filho, quem é que vai saber? Eu te pergunto, será que você realmente conhece o seu filho? Será que você já parou para sentar e observar quando ele está brincando, quando ele está correndo? Qual mão seu filho mais usa? Qual mão você acha que ele vai usar para escrever se ele for pequenininho? Ou qual é o tipo de sentimento que ele tem quando ele tá fazendo birra? Porque a birra ela não acontece por acontecer. Geralmente um dos motivos principais da birra é o sono, o cansaço e a fome. Então quando o seu filho faz birra, você acha que ele tá sentindo o quê? E como você pode acolher esse sentimento? E como você pode suprir essa necessidade? Então se você sai com seu filho e ele faz birra, você provavelmente sabe que ele vai sentir fome, então a gente vai levar uns snacks, que ele vai sentir sono, então ele pode dormir antes. Então como você se prepara para lidar com esse comportamento do seu filho? E por que você acha que ele tem esse tipo de comportamento? Eu quero que você sente, pegue um dia que você está disponível e observe seu filho por um dia inteiro. Se você tem 3, 4, 2 filhos, eu sei que é muito mais difícil, mas eu quero de coração que você tente, porque esses 2 primeiros dias eles são fundamentais para a gente continuar os outros dias do nosso passo a passo. Quando você sentar e observar seu filho, observe como ele fala com você, como ele brinca principalmente, então sem interromper ele, sem se intrometer, veja como ele brinca com os bonecos, que tipo de diálogo ele cria, que tipo de boneco ele pega, qual é a história que ele inventa, porque o brincar da criança é o trabalho. E a gente, na faculdade, a gente aprende muito que quando uma criança tá brincando, ela tá colocando todos os sentimentos dela. Então, muitas coisas que você pode começar a observar seu filho e reparar são coisas do dia a dia, são atitudes que a gente tem com eles. Eles pegam e reproduzem nos bonecos. As crianças reproduzem muito nas brincadeiras coisas que estão acontecendo na vida dela. Então, é muito importante a gente, como pai e mãe, observar a brincadeira dos nossos filhos sem interromper. Observe também o quanto o seu filho come, como ele usa as mãos. Então, esse dia a gente vai tirar totalmente para olhar nosso filho, para olhar com uma forma mais carinhosa também, sabe? Aquele momento sem estresse, sem um monte de coisa, um monte de preocupação na mente. Então eu quero que você sente e observe seu filho. A intenção desse dia é realmente a gente entender nossos filhos, como eles são. Porque foi o que eu falei no começo, se a gente não sabe, não entende nossos filhos, quem vai entender? Chegamos ao terceiro passo, ao terceiro dia. No caso, seria uma quarta-feira, e nesse passo o que você vai fazer? Uma coisa que eu acho que vai ser um pouco difícil para nós pais é permita a liberdade. Então tire um dia para permitir que a criança seja livre de coisas que às vezes você implica, lavar a mão ou mexer na água se tiver calor, mas não deixe a criança fazer coisas que coloquem a vida dela em risco, nem a vida de outra pessoa. Não sei se vocês já assistiram um filme na Netflix chamado Dia do Sim, mas separe esse dia basicamente para se tornar um dia do sim, para a criança ser mais livre, com limites gentis e respeitosos. Por exemplo, se ela quiser te ajudar no almoço, diga sim. Se ela pedir para lavar a louça, diga sim. O ideal é que você esteja disponível no dia, então diga sim para ir ao parquinho. Se ela pedir para escolher uma roupa, também diga sim. Dependendo do tamanho da criança, é muito legal que você apresente escolhas de roupas. Então, se é uma criança muito pequenininha, você pega 2 opções de roupa conforme o tempo, tá? Se tá calor ou tá frio, mostra pra criança e pede pra ela escolher. Se também quiser comer alguma coisa que ela gosta, você pode dizer sim. Você pode também abrir mão esse dia pra ser um dia do doce, das guloseimas ou de alguma coisa que você realmente proíbe a criança de comer. A intenção desse dia é que você permita que a criança fazer coisas que geralmente você implica e você percebe que às vezes é uma implicância sua, como eu falei no começo, brincar com a água. Muitas vezes a gente que é pai e mãe tem muita preguiça de ficar limpando depois a criança brincando com a água, mas se esse dia estiver favorável, deixe a criança brincar e não dê desculpas. Use o dia para deixar a criança livre. Mas trazer esse dia do sim, com essa desconexão que você e seu filho tá, vai trazer vocês para perto sim, com amor, com respeito e com limites. Então, nesse terceiro dia é o dia do sim, permita a liberdade. Enfim, chegamos ao quarto dia, o quarto passo, no caso seria uma quinta-feira, e esse dia o que a gente vai fazer? Iremos usar a linguagem positiva com as crianças. Então, nesse dia, e se você puder trabalhando isso nos próximos dias da sua vida, com a sua relação com seu filho, exclua a palavra não.
Não fale não o dia inteiro. Tente evitar falar não. Se você precisar falar alguma coisa que é negativa para o seu filho, você pode usar muitas outras formas. Ao invés de dizer para o seu filho não corra, você pode falar para ele vá andando. Ao invés de dizer não grite, você pode falar para o seu filho fale mais baixo. Ao invés de falar não pode pular no sofá, fale o que a criança pode fazer. Pule no chão. Se geralmente você costuma xingar, brigar, falar algumas coisas mais pesadas para o seu filho, uma punição muito pesada, é muito importante que nesse dia você não faça nada disso, porque a intenção desse dia é melhorar a sua comunicação com seu filho. Muitas pessoas não sabem, mas as crianças não entendem a palavra não da forma que nós adultos entendemos e queremos que elas entendam. Por exemplo, se eu falo para você como adulto, não pense num elefante azul. O que a gente acabou de pensar? Num elefante, muito provavelmente azul. A criança não entende direito o que ela não pode fazer. Dependendo da idade, a criança ela pode começar a entender, mas a gente tem que também às vezes entender a fase do desenvolvimento que nosso filho tá. Então uma criança do 0 a mais ou menos 3 anos de idade, ela quer explorar tudo, ela quer mexer em tudo. Então se você simplesmente pegar e falar não pode mexer aí, a criança ela vai mexer porque é uma coisa do desenvolvimento, é uma coisa que precisa ser desenvolvida. Então, por exemplo, se ela abre e fecha a sua gaveta, ela está desenvolvendo a musculatura das mãos, ela está aprendendo a fazer esse movimento, né? No caso assim, para abrir e fechar a gaveta. Uma coisa que a gente como adulto não entende. E muitas vezes a gente pensa, meu filho é terrível, ele não para quieto, mas ele é saudável, ele está se desenvolvendo. Atitudes valem mais do que palavras. Então, ao invés de ficar gritando não, você pode ir lá, retirar a criança e mostrar para ela o que ela pode fazer. Então, nesse dia da linguagem positiva, é muito importante que você não use a palavra não, você use a linguagem positiva e você sempre mostre para a criança o que ela pode fazer. Tá bom, ela não pode mexer na gaveta? E o que ela pode fazer? Onde ela pode mexer? Você vai pegar a criança e vai redirecionar para o que ela pode fazer. Chegamos ao 5º dia, o 5º passo no caso seria uma sexta-feira. Eu tô até mais pertinho para vocês para falar que esse dia é o dia da atenção por inteiro. Nesse 5º dia eu quero que você se dedique a dar a atenção por inteiro pro seu filho. Então se desconecte completamente de celular, de televisão, desligue tudo e seja o centro do seu filho, por isso que eu tô até aqui bem pertinho, e esteja próximo com o seu filho. Troque beijos, carinhos com o seu filho, converse bastante, brinque com a criança das coisas que ela gosta de fazer, fale coisas positivas ao respeito dela. Geralmente a gente tá num caos, numa vida muito complicada e a gente acaba conversando com fulano, ciclano, você meu filho é terrível, isso e aquilo, e a criança acaba absorvendo essas coisas. Então tente, além de parar de fazer essas coisas, de falar do seu filho para outras pessoas, também fale para a criança coisas positivas a respeito dela. As habilidades que ela tem, que te encantam, a forma como você ama ela também é muito importante. Fale como ela te faz feliz, fale sobre as qualidades que ela tem. Não fale assim, ah, você é linda, isso e aquilo. Isso também a gente pode falar, mas fale sobre qualidades mesmo, coisas que ela consegue fazer, que ela é capaz, que ela pode sonhar alto. Encoraje o seu filho. Pega um dia pra ser um dia do carinho também, sabe? Dê um banho gostoso, um banho diferente, relaxante, um banho de espuma, penteie o cabelo, troque seu filho, se possível também leia um livro pra ele antes de dormir. A intenção desse 5º dia é que a criança veja como você se importa com ela, como você respeita ela, como ela é um ser todo, como ela é vista, entendeu? Porque muitas vezes a criança vem e fala que consigo fazer alguma coisa e a gente tá assim, ó. Ai, que legal! E a criança, ela se sente ignorada pelo celular. Então, separe esse dia pra ser dela, pra você realmente se entregar pro seu filho. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente deixa tudo isso de lado e é uma coisa muito importante pra criança. Elas não enxergam o mundo como a gente, elas não entendem que a gente precisa trabalhar, precisa de dinheiro. Então, separe um tempo pra fazer isso que vai ser muito especial. Chegamos no 6º dia e eu até já coloquei meu óculos aqui porque eu não estava enxergando mais nada. Então, esse 6º dia, esse 6º passo será num sábado.
Nesse sexto dia eu quero que você envolva seu filho nas tarefas de casa. As crianças são capazes, elas conseguem fazer muitas e muitas coisas sozinhas. Inclusive tem uma frase também de Maria Montessori que eu amo, que é deixe-me fazer por mim mesmo. Então muitas coisas que as crianças fazem mais devagar a gente vai lá e acaba fazendo porque tem preguiça de esperar que ela faça. Nesse dia, corte isso, também tente cortar isso daqui pra frente, né? De se intrometer no que a criança sabe fazer sozinho, deixe ela fazer. Crianças vão fazer as coisas bem devagar e está tudo bem. A gente tem que trabalhar isso dentro da gente e respeitar a autonomia do nosso filho. Uma criança, ela pode te ajudar em casa, ela pode ajudar a colocar as roupas dentro da máquina, ela pode fazer suco, ela pode espremer as laranjas ou pegar as laranjas para você espremer. Uma criança, ela pode lavar a louça quando ensinar. A criança também pode alimentar o cachorro, ela pode pegar a conchinha de ração e colocar pro cachorro. Então esse dia vocês até viram que eu deixei como um sábado, né? Porque sábado geralmente a gente tem muita tarefa doméstica pra fazer. Então nesse sábado se entregue totalmente para a criança, envolva ela em todas as tarefas, em tudo que você for fazer. Desliga também a televisão, né? Tente ficar longe do celular e faça todas as tarefas de casa junto com ela, sempre conversando, explicando. E se a criança não sabe lavar louça, nunca teve contato, você mostra para ela como é que faz. E para finalizar esse dia, eu quero que você faça um almoço ou uma janta muito especial com a participação da criança. Então eu quero que você também prepare seu psicológico pra sujeira, porque esse dia aí a criança vai demorar pra fazer as coisas, ela vai sujar, ela vai querer fazer uma baguncinha aqui ou ali, e não é uma coisa pra você se estressar, é uma coisa pra ser legal pra vocês dois. Pra finalizar esse dia, depois do almoço ou da janta, limpe tudo junto com a criança também, porque ela também precisa aprender que sujou, limpou. Enfim, chegamos ao sétimo dia, o sétimo passo. No domingo, eu quero que neste domingo você simplesmente se entregue. Eu quero que você tire o dia para fazer atividades com a criança, atividades que ela gosta, que você coloque uma música, dance junto com a criança, faça coisas que ela gosta, alguma atividade com colagem, com pintura, porque todas essas brincadeiras entre pai e filho conectam muito. Então eu quero que você tire esse dia, pense bem nas atividades que seu filho gosta, que você também gostaria de fazer junto com ele, e faça junto com ele pra vocês se conectarem. Vocês não têm noção de como é forte isso, de como é esse contato de brincar com a criança. É uma coisa muito forte, porque como eu falei pra vocês, as crianças enxergam o mundo de outra forma. Nesse passo, você precisa colocar seu filho pra dormir, ler um livro junto até ele adormecer. E admire seu filho dormindo. Sabe quando a criança entra naquele sono profundo que parece que é um anjinho? E fale pra ele como foi o seu dia, mesmo ele dormindo. Eu quero que você converse, sabe? Bem baixinho, com a voz bem baixa. E fale como foi seu dia, como foi gratificante pra você essa semana, quais mudanças você sentiu em si mesmo, conversando com a criança mesmo, ela dormindo. Então o principal desse passo é você se entregar pra criança, você mostrar pra ela que você admira, que você respeita, que você ama ela. Então se entregue nesse domingão. Acabamos o passo a passo, mas eu quero te informar que esse desafio não é uma fórmula mágica. Esse desafio foi pensado em te ajudar a ter momentos de conexão com o seu filho. O desafio não é uma fórmula mágica que vai melhorar o seu relacionamento do dia pra noite. Às vezes na correria do dia a dia a gente não faz metade das coisas que eu pedi pra vocês fazerem nesse desafio. E eu também te convido a tentar repetir coisas que você percebeu que deu certo no dia a dia com o seu filho. Então, dar um banho legal, ler um livro, porque eu sei que a vida é corrida, eu sei mesmo, eu sei muito disso. Mas é muito importante a gente nem que anote na geladeira, faça uma lista de coisas que você percebeu que deu certo nessa semana, que a criança ficou feliz e que foi bom pra vocês dois, e você ir repetindo de vez em quando, sabe? Deixar a criança fazer as tarefas domésticas, fazer um almoço, brincar junto, é muito importante isso, porque a criança se sente conectada. Na correria do dia a dia, eu já falei isso umas 500 vezes, a gente não percebe, mas a gente tá lá. A gente tá conectado e a criança, ela tá vendo a gente conectado e ela não pensa da mesma forma que a gente. Foi o que eu falei, a criança não sabe que a gente precisa de dinheiro, que a gente precisa trabalhar. Então é muito importante que a gente faça isso pra elas e por elas. Preste atenção no que eu vou falar. Não existe nada mais poderoso do que estar conectado com os nossos filhos. Se você ficou até o final desse vídeo, o material complementar estará lá na aba comunidade. Então eu fiz um post na aba comunidade para você sempre que precisar não ficar assistindo o vídeo, né, completo. Então vai lá na aba comunidade e lá você consegue ter acesso ao material complementar, o passo a passo certinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Tchau!